Hola muchachos, ¿cómo están mis queridos? ¿Cómo están ustedes? Bien? Espero que estén muy bien. Y ahora empezamos más una clase. A clase de hoy vamos a hablar del capítulo 8. Bueno, semana passada, gente, começamos aqui com uma interpretação. Vocês inclusive já fizeram essa interpretação. E hoje é para iniciarmos aqui na parte léxica, ou seja, na parte aqui de vocabulário. Certo, pessoal? Só que, gente, essa atividade eu vou fazer com vocês pelo Meet, tá bom? Vai ser um momento online, eu ainda vou resolver quando, se a gente marca para o mesmo dia ou se para outro momento, tá bom? Então, não entrarei em detalhes, mas quarta-feira ou antes vocês já saberão como vai proceder a atividade, tá bom? Agora, vamos aqui para a página seguinte, que ainda é continuação, e vamos aqui para a gramática, certo? Vamos tratar hoje da gramática. Pessoal, esse assunto de gramática é los pronombres indefinidos. Creio que vocês já estudaram, como o nome já diz, pronomes indefinidos é aqueles pronomes que eles não deixam claro quem é o sujeito da frase. Tá bom? Ou seja, o pronome é responsável por identificar se é um sujeito masculino, feminino, ou seja, ele consegue identificar o gênero, se é um plural, se é singular. Mas quando eu trabalho com o indefinido, entendeu? Eu não defino quem é esse sujeito. Então, vamos lá. Se utilizam os pronomes indefinidos para hacer mención a persona ou coisas de maneira vaga ou imprecisa. Ou seja, quando eu não me aprofundo sobre aquela pessoa, quando eu quero falar de maneira vaga, como aqui mesmo está dizendo, certo? Sem esclarecer tanto. Por exemplo, quando não se sabia quem hizo determinada ação, se los utiliza. Então, nós temos no caso aqui, pessoal, os pronomes indefinidos afirmativos e negativos. Aqueles que trazem uma afirmação, aqueles que trazem uma negação. Certo? Então, aqui tem os pronomes utilizados quando eu me refiro a uma persona, uma pessoa, quando eu me refiro a coisas, que é coisas, ou quando eu me refiro aos dois, pessoas ou coisas. Para trabalhar o afirmativo, eu trabalho para a pessoa com o pronome alguien, ou seja, alguém. Ou seja, alguien estuve comigo esta tarde. Eu disse para minha amiga ou para alguém, né, para uma outra pessoa, que alguém esteve comigo hoje à tarde. Mas aí a pessoa que escutou vai ficar pensando, oxe, mas quem será essa pessoa? Então eu falei de forma vaga. Eu não esclareci, eu não disse quem era essa pessoa. Se era algum amigo, se era um menino, se era uma menina. Eu não esclareci. Por isso que chamamos pronomes indefinidos. Quando eu quero me referir a algo, ou melhor, o nome já diz, né? Alguma coisa, eu utilizo algo. Ou seja, eu fui a comprar algo em el supermercado. Eu fui comprar algo no supermercado. Mas a pessoa que eu estou contando isso também não sabe o que eu fui comprar, porque a única informação que ela conseguiu obter foi que eu fui até o supermercado comprar alguma coisa. Porém, o que ela também não identificou. Por isso que chamamos de vaga. E alguno quando eu me refiro aos dois, tá, pessoal? E o negativo eu tenho nadie. Eu quero deixar claro uma coisa aqui para vocês. Quando eu trabalho com nadie, eu me refiro a pessoa. Ou seja, aquela pessoa não fez nada, não tem nada. É o não, como se fosse a negação se referindo, a uma pessoa. Tá bom? Eu quero dizer que uma pessoa não tem alguma coisa. Aí eu digo, vamos dar um exemplo aqui, meu Deus. Raquel não tem nada. Então eu sei que é Raquel que não tem nada. Sei lá, vamos falar de um assunto específico, aí a pessoa pode dizer que eu não tenho isso, entendeu? Então eu me refiro à pessoa, a Raquel, especificamente. Tá bom? E eu tô dizendo que ela não tem esse objeto, essa coisa. Tá bom? Então esse nada é referente à negação, ao não possuir.
mas é só quando eu me refiro à pessoa. Por exemplo, se eu quero dizer que a la calle, que é a rua, não tem sinalização, eu não posso dizer que la calle não tem nadie de sinalização. Não posso utilizar a palavra nadie, porque a rua não é uma pessoa. Agora, se a rua é uma coisa, então eu posso utilizar o nada. Vocês estão me entendendo? Eu posso muito bem falar assim: la calle não tem nada de sinalização. Por que nada e não nadie? Porque a rua não é uma pessoa, e sim algo, uma coisa. Tá bom, gente? Então, nadia e nada significa a mesma coisa. A única diferença é que o nadia é para pessoas e o nada é para coisas. E o ninguno, que é nenhum, é utilizado para os dois, tá, pessoal? Da mesma maneira. Entenderam? Aí aqui agora, gente, ojo quer dizer mira, observa, atenção, tá bom? Ó, algum e ninguno sofre apócope delante de substantivos masculinos singulares. Isso você não pode esquecer. Por exemplo, tô lá respondendo a atividade, eu quero utilizar a palavra ninguno e alguno. Mas aí, eu estou diante de um substantivo singular masculino. E aí? Eu apócopo ou não? Para quem não lembra, pessoal, apócopo é quando eu vou fazer a retirada de uma letra ou de uma sílaba, certo? Porque na hora que eu vou pronunciar aquela palavra, aquele pronome, soa mal na frase. Então, há necessidade de excluir isso. Por exemplo, aqui é algum, mas se eu tivesse escrito assim, algum, normal. Alguno alumno hijo la tarea. Alguno alumno. Cadê o sentido? Soa mal, gente. Por isso a necessidade de, diante de substantivo singular, esse algum sofreu apócope, perdeu o O e apenas ia até o N. Algum alumno tem o hijo la tarea? Aí é bem diferente. Ó, no, nenhum aluno la hijo. Agora, se fosse assim, no, nenhum aluno la hijo. Não faz sentido, pessoal. Então, não esqueça. Alguno e ninguno, ou até mesmo alguém aqui também, tá, pessoal? Todos eles, na verdade, esse, sofrem o processo de apócope quando estão diante de um substantivo singular masculino. Se fosse singular feminino, não vai sofrer, tá bom? Só se for masculino. Aqui, se fosse alumna, então automaticamente que era ninguna, né? Porque é para combinar com feminino. Então, alguna alumna, hijo la tarea, aí é diferente, porque eu já me refiro a um substantivo feminino. Tá, pessoal? Então, muita atenção nisso aí. Continuando, la forma todo, em espanhol, pode desempenhar tanto a função de pronome como a de la adjetivo, diferente do que ocorre em português, que representa a forma tudo e tudo. Isso eu queria falar para vocês, tudo e todo tem na língua portuguesa os dois. Na espanhol só é uma, tá bom? A gente escreve tanto tudo quanto todo, escrito com O, desse jeito aqui, ó. Porém, tem as suas funções, ou seja, é uma palavra com duplo sentido, com dupla função. Ó, Ángel, te agradeço por tudo. Então, esse todo ele se refere aqui a um indefinido, é um pronome indefinido. Esse tudo está dizendo que me agradece por tudo, mas tudo o quê? Então, é um pronome indefinido. Não me definiu porque ele está me agradecendo. Quais são as coisas que eu fiz para que ele esteja me agradecendo. Já, todo dia foi de um trabalho muito arretreado. Ou seja, todo dia foi de trabalho muito arretreado, um trabalho muito pesado. Esse todo aqui se refere a um adjetivo, tá bom? Então, não é igual ao português, tudo e todo. Cada quem tem a sua função. No espanhol, apenas eu escrevo todo com O, sem ser com U. E, dependendo da frase, ele tem o seu sentido. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui agora. Aqui temos a tarefa, então vocês já sabem fazer a atividade, tá bom? E aqui em seguida temos um outro assunto de gramática. Porém, são bem interessantes, os assuntos são fáceis de entender. Olha, pretérito imperfeito de indicativo. Quem aqui já estudou o pretérito imperfeito? Quando a gente trabalha com pretérito, automaticamente você já entende que você trabalha com algo do passado, algo que já se finalizou,
tá bom? Então, ao ler o título aqui, eu já sei que eu vou trabalhar verbos no passado. Mas vamos entender que passado é esse. Se usa ele pretérito imperfecto de indicativo para expressar ações passadas que eram habituais. Ou seja, um passado, gente, que tinha uma frequência. Se eu for falar assim, eu for falar que eu estudava o dia todo. Um exemplo. Eu estudava o dia todo. Estudava o dia todo. Se eu estudava, eu tinha uma frequência. Então, de segunda a sexta, eu ia para a escola naquele horário, passava o dia todo, só voltava naquele horário determinado. Então, eu tenho uma ação habitual, que é de ir à escola naquele horário e de voltar naquele determinado horário. Vocês também, né? Quando vocês tinham as aulas presenciais, também era a mesma coisa. Então, vocês tinham uma rotina. Quer dizer, ainda temos, não temos por enquanto, mas logo, logo voltaremos, né, gente? Mas aqui, no caso, é algo que já se passou, que não volta mais, certo? Aqui temos 2 exemplos. Pedro jogava al fútbol aqui em este clube el ano passado. Então, Pedro jogava futebol aqui neste clube no ano passado. Ele jogava, se ele jogava, ele tinha uma frequência de frequentar lá o clube. Ou seja, jogou mais de uma vez. Inclusive, aqui dentro, parece já está explicando. Me subia muito aos árvores. Ou seja, eu subia muito nas árvores. Uma ação habitual do passado também, que eu subia sempre nas árvores. Tá, gente? Continuando. Para conjugar os verbos em el tiempo verbal, se utiliza terminações específicas. Observe atentamente as terminações dos verbos irregulares, estudar em primeira persona e comer segunda conjugação. Quer dizer, primeira e segunda conjugação. Em pretérito imperfecto indicativo. Como las vezes na relação ao português. Gente, observem aqui que eu tenho o verbo estudar e o verbo comer. Aqui é o verbo de primeira conjugação, terminação AR. Comer, verbo de segunda conjugação, terminando em AR. Para quem não lembra, a gente tem 3 tipos de conjugação. Primeira conjugação, os verbos que terminam em AR. Segunda conjugação, os verbos que terminam em ER. E terceira conjugação, os verbos que terminam em IR. Por isso que a gente classifica primeira, segunda e terceira conjugação. Aqui temos... Pessoal, tia, por que não tem aqui a terceira conjugação? Vocês podem muito bem estar me perguntando. É porque a segunda e a terceira são iguais. Tá? Então, quando eu trabalho pretérito imperfecto de indicativo, para as primeiras conjugações, ou seja, os verbos que terminam em AR, sempre vai ter essas terminações aqui, pessoal, ó. É só aprender as terminações que estão aqui em negrito, ó, em preto aqui, ó. Eu estudava. Outra coisa, inclusive vem aqui, ele fala, deixa eu ver, que tem a ver com o português, não sei se foi aqui nessa parte que eu vi, que tem a ver com o português. Eu li aqui, gente, aqui, como às vezes uma relação ao português. Vocês conseguem identificar que esse tempo verbal tem alguma relação com o português? Sim, gente, total. Observe uma coisa. Se eu fosse conjugar o verbo estudar no português, como é que ele ficava? Eu estudava. Estudava. Automaticamente, eu tenho AVA como terminação na primeira pessoa, certo? E aí, AVAS, estudavas, estudava, estudávamos, estudavas e estudavam. Então, eu tenho uma total relação com o espanhol. Se eu for conjugar esses verbos, é a mesma coisa. Eu estudava, estudiabas, estudiava. O B tem som de V. Observa que no português é escrito com V, automaticamente o som também é com V. No espanhol é escrito com B, porém o som é de V. Então, quando eu pronuncio os verbos de primeira conjugação, eu pronuncio exatamente igual ao português. Entenderam, gente? Então, a única coisa que vocês precisam lembrar é que, em vez de pôr V, você vai pôr o B. Tá, pessoal? Quando eu me refiro à segunda conjugação e terceira, que não foi colocada aqui no livro,
porque simplesmente a terminação é a mesma. Como assim, tia? Vamos fazer um teste com o verbo viver, que é o verbo viver. Viver termina com IR, então ele é um verbo de terceira conjugação. Se eu fosse conjugar com essas mesmas terminações, como ficaria? Bebia, bebias, bebia, bebíamos, bebias e bebiam. Automaticamente, verbos de segunda e verbos de terceira pertencem, ou seja, tem a mesma terminação. Que é essa aqui, ó. Ia, ias, ia, íamos, ia e iam. Tá, pessoal? Aí aqui tem para vocês observarem também. Ojo. Em pretérito imperfecto de indicativo, as terminações dos verbos regulares de primeira e segunda conjugação são iguais. Tá? Aqui, ó. Vender, que é um verbo de ER. Vendia. Partir, que é um verbo de ER. Partir. Automaticamente eu tenho a mesma terminação. Só para que vocês vejam, ou seja, concretizem o que eu acabei de falar. Tá, pessoal? Eu acho que é um assunto bem simples. Ele não é difícil. Aprender as terminações, fazer essa relação com o português, entendeu? E saber que é uma ação habitual, que já se concretizou, que já terminou, que não existe mais, tá? Então, é um assunto bem legal. Aqui, gente, eu tenho uma atividade, então não esqueçam de fazer a atividade, tá bom? Quando eu explico um assunto, automaticamente a atividade daquele assunto é para fazer. Tem muitas pessoas que mandam, mas não é para fazer a atividade? Gente, tá bom? Como a gente está distante, não estamos presencialmente, então pelo menos o livro a gente tem que trabalhar, tá bom? Eu me refiro às atividades, claro que a gente não fica só com o livro, mas as atividades do livro deverão ser trabalhadas. Aqui eu tenho uma interpretação de texto, que tem como temática consertando uma cita a ciegas. Aqui, pessoal, é um textozinho bem pequenininho, né? Ó, só tem aqui poucas falas. Eu quero que vocês vejam direitinho sobre o título, direitinho, o que significa esse título, o que está sendo falado nessa conversa, tá bom? Que vocês discutem as questões. E sempre também, ó, quero que vocês entendam o que significa cita, o que significa consertar. São duas coisas que eu quero que vocês... consertando. Então, consertar, pessoal, significa marcar ou combinar. E cita é encontro. Entendeu? Então, é como se fosse marcar um encontro às cegas. Ou seja, marcar um encontro às cegas. O pessoal não fala desse jeito? Então, aqui é um encontro que eles marcaram entre amigos. Então, vocês vão entender melhor ao ler esse texto, tá bom, pessoal? Fiquem ligados, sempre procure traduzir as palavras que você não compreendeu. Eu sempre falo isso, tá? Porque na hora da correção a gente compreende melhor. Tá bom? Vamos tirar todas as dúvidas. E aqui temos a outra atividade. Aqui finalizamos o capítulo, né? Porque aqui já vai começar o capítulo 9. Só lembrando vocês, o capítulo 9 já é segundo semestre, então a nossa prova ela vai ser até aqui a página 57. Lembrando que a prova passada foi até o capítulo 4. Isso significa que essa prova agora é do 5 ao 8, tá bom, gente? Então, não esqueçam de fazer as atividades. E o prazo é o mesmo, gente. É próxima quarta-feira, a mesma coisa. A aula sai na quarta, a atividade entrega até a quarta-feira seguinte. Tá, gente? Então, é isso. Espero que tenham conseguido entender. Vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, me procurem. E hasta luego. Um beijo. Tchau, pessoal.